Olá! No bojo das discussões pós-keynesianas sobre a moeda, há uma teoria, além daquelas que já conversamos, o horizontalismo e o estruturalismo, que tem ganhado muita evidência nos últimos tempos, sobretudo nos debates de política econômica nos Estados Unidos, e muito envolvido com o Green New Deal, que foi manchete, tá, de vários jornais e de várias discussões que aconteceram nos últimos, posso dizer, anos. E essa teoria é o neocartalismo da teoria monetária moderna, do inglês Modern Money Theory, ou Modern Monetary Theory, tá? O MMT. Então, por causa do inglês, The Modern Monetary Theory, a gente vai hoje falar, tá? Na sigla em inglês, por causa do inglês a sigla MMT, a gente vai hoje falar da teoria neocartalista ou da teoria monetária moderna, tá? Que tem muitos representantes no Brasil, que tem uma produção vasta no Brasil e que também aqui no Brasil tem ressoado bem, tá? Para a crítica ou para a proposição do paradigma. E vocês podem conhecer muito sobre o MMT se buscarem há um livro recém-lançado sobre a teoria monetária moderna, tá? Com 4 autores, e também há uma produção na Unicamp e uma produção que é a produção pioneira no Brasil da UFRJ. Então, para quem quiser se aprofundar, nós temos essas referências. Aqui, a nossa conversa vai ser mais resumida, né, que é o que cabe para uma videoaula, tá? Então, vamos lá. O que é, tá, o cartalismo? Tudo bem? O cartalismo, portanto, enquanto uma teoria que é antecedente, claro, ao neocartalismo. Tá? O cartalismo compreende a moeda como sendo uma criatura do Estado, tudo bem? E quando a gente está falando de Estado, a gente vai pontuar isso algumas vezes, a gente está dizendo de alguma instituição, tá, que tenha legitimidade social para ser capaz de definir o que é que vai quitar, em última instância, as relações de crédito e débito, ou seja, as relações de dívida que se estabelecem. Então, carta, tá, vem do latim, que é basicamente dizer escrita, anúncio, aviso, mensagem. Então, o cartalismo dá conta de que alguma instituição, por exemplo, hoje, tá, os estados modernos, vão anunciar, tudo bem? Vão colocar numa carta, vão dizer, por exemplo, quando a gente chama a Constituição do país, a carta, tudo bem? O anúncio, a gravar, tá? Então essa instituição que tem legitimidade social, antigamente poderia ser igreja, tá? Mas essa instituição define o que vai quitar relações de débito e crédito no país, daí a lógica cartalista. O neocartalismo, tá, não é por menos, ele vai reavivar o cartalismo e vai debater a forma moderna da moeda. Por isso que a moeda, ela continua sendo uma criatura estatal, anunciada pelo Estado, tá? E é por isso que o MMT, ao resgatar a lógica cartalista, mas para debater a moeda nos estados modernos, na contemporaneidade, ela é, tá, a chamada de teoria monetária moderna. Por isso que o neocartalismo, tá, dentro da teoria monetária moderna, é alguma coisa que vai, no dia de hoje, tentar mostrar como essa lógica cartalista ainda prevalece. Tudo bem? Por isso que eles são chamados de neocartalistas. Eu vou ficar chamando-os aqui, como podem ver no título, tá, de neocartalistas, para que se tenha essa ideia que a moeda não vem de lastro, a moeda não é uma coisa de bullion, tá, que é uma medida de ouro. A moeda é uma coisa anunciada pelo Estado, ela é carta, ela é gritada, anunciada, avisada, gravada. Chame como quiser, desde que seja dessa forma, a moeda não tem lastro, portanto. Tudo bem? Cartalismo, neocartalismo, a teoria monetária moderna, todos estão nesta seara. Tudo bem? Então, para reforçar o que eu acabei de falar, a moeda é uma criatura do Estado, tá? O Estado a emite como uma forma de quitar dívidas que ele cria socialmente e depois ele vai arrecadar
impostos, que são dívidas das pessoas para com o Estado, e por isso que na MMT a moeda tem uma lógica, tá, tax driven, tudo bem? Então a moeda é dirigida, guiada, liderada por essa lógica da relação de o Estado a se endividar comprando bens e serviços privados das pessoas, pagar com a moeda que ele emite, anuncia, tá, que aquela é a moeda do país e anuncia que as pessoas que têm dívida com o Estado na forma de impostos pagarão essas dívidas, os impostos, nesta moeda especificamente. Tudo isso gravado, anunciado pelo poder legitimado que o Estado possui. Tudo bem? É o Estado comprando, tá, do setor privado bens e serviços, contratando pessoas, que coloca a moeda em circulação. Logo, a moeda vem de uma ação econômica estatal, ela é endógena, e por isso o MMT faz parte da lógica pós-keynesiana, tá, da teoria pós-keynesiana, da lógica monetária pós-keynesiana, que enxerga a moeda sempre, como nós vimos nos vídeos dos horizontalistas e dos estruturalistas, como sendo uma criatura da própria ação econômica. Tudo bem? Não cai do céu, não é um maná. Tudo bem? Por isso, por ser endógena a partir da ação econômica do Estado, o pós-keynesianismo traz o MMT em seus veios. Além disso, muitos neocartalistas, os mais expoentes deles, também usam muito referências de Keynes, porque Keynes foi um grande historiador da moeda. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, os textos do Randall Wray, que é um notável propositor da teoria neocartalista, ele faz um resgate muito intenso da obra de Keynes para basear a formulação que ele tem, tá, da teoria monetária moderna. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho e rapidamente, tá, aqui já quase em um grande reprise, o que são as proposições gerais do cartalismo. Tá? Daí em diante a gente conversa do neocartalismo, mas só para dar uma base para vocês. Primeiro, tá, a moeda não é um meio de troca ou redutor de custos de transação por natureza. A moeda é, em primeira instância, alguma coisa que se usará para se delimitar uma relação de débito e crédito, para se apurar uma relação de débito e crédito. Então, se a moeda é alguma coisa em que se apurará, se mensurará uma relação de dívida, a moeda é, antes de qualquer coisa, unidade de conta. E é por ser também, tá, utilizada para quitar essas relações de débito e crédito, essas relações de dívida, que a moeda se torna, então, meio de pagamento. Tudo bem? Então, a moeda não surge como meio de troca. Tá? Ela se torna meio de troca porque, antes de qualquer coisa, ela é unidade de conta. Tudo bem? Quem é que vai colocar a moeda em circulação? Quem é que vai anunciar qual é a unidade de conta das suas transações? O setor público, o Estado. E aqui estou dizendo, tá, Estado lato sensu, porque não precisa ser o Estado-nação moderno. A história da moeda, tá, tem pelo menos 3.000 anos. Tá? E a gente não pode dizer que há 3.000 anos existiam os Estados-nação modernos. Tá? Se a gente vai, por exemplo, para a Mesopotâmia, para o Egito, para os assírios no Oriente Próximo, todos usavam formas de datação de relação dívida, tá? De relação de débito-crédito de dívida entre pessoas e o Estado, tá? Gravadas em alguma moeda. Portanto, a moeda é uma criatura que vem de algum poder que socialmente é legitimado e tem a possibilidade de dizer qual será a unidade de conta em que se apurarão as relações de débito e crédito e se liquidarão, portanto, essas mesmas relações. Tudo bem? Então, sempre a moeda tem um contexto cultural e institucional, tá? E ela precisa ter uma legitimidade social e, de alguma forma, isso vai vir de política. Sempre, porque política dá conta da relação humana, tá, em sociedade. Por fim, já disse isso várias vezes, a natureza da moeda não é meio de troca, é ser a maneira pela qual se grava a relação, alguma relação de débito e crédito entre partes. Tudo bem? Essas relações de débito e crédito são estratificadas e a mais importante delas,
Portanto, a mais importante das relações de débito e crédito se dá aqui com a moeda do Estado, com a moeda com que o Estado faz a dívida para com o setor privado, ou para com, pelo menos, não ele, só para ficar mais fácil, tá? Então, porque eu não quero separar setor privado e setor público lá na Mesopotâmia 4.000 anos atrás, tudo bem? Por isso que eu estou fazendo essa referência. Então, toda vez que aquilo que for legitimado como Estado fizer alguma transação com outrem, essa transação vai estabelecer a moeda que é a moeda mais na hierarquia, mais bem localizada entre todas as formas de dívida que existem. E essa daí vai acabar se tornando a grande moeda da economia. Tudo bem? Então os cartalistas diziam isso e os neocartalistas, é claro, eles vão trazer isso, tá, para a realidade atual, agora, para isso que a gente vive hoje, tudo bem? E aí eles vão colocar que a moeda moderna, ela decorre de dois poderes do Estado. Tá, de cobrar impostos, de tax, tudo bem? Impostos da sigla convencionada na economia em inglês, taxes, tá? Eles podem, o Estado tem o poder de delimitar a cobrança de impostos do seu cidadão e, além disso, vai declarar o que ele aceita como meio de pagamento desses impostos, que são as dívidas que as pessoas têm para com o Estado. Isso será a moeda. Tudo bem? Então é a mesma coisa que os cartalistas já diziam, a gente só está especificando um pouco mais qual é o poder do Estado moderno. Tá, cobrar imposto, e 2, dizer qual é a forma pela qual esse imposto será pago em termos de unidade monetária. É a moeda que o Estado colocar em vigor, tá? A moeda dele, como real no Brasil. Tá? Então a moeda, em última instância, que é aquela forma de contabilizar a dívida do Estado, que é a dívida hierarquicamente mais segura, a melhor, entre aspas, dívida que existe na economia, tá? A maneira pela qual o Estado disser que essa dívida será o caminho pelo qual ele quitará, tá, a dívida que ele tem, o débito que ele tem com outrem, tá, e pelo qual ele arrecadará recursos, isso daí se torna a moeda da sociedade. Tudo bem? Isso daqui é uma coisa interessantíssima que está aqui colocado. O governo, tá, quando ele faz um gasto público, ele não precisa de tributo para poder financiar esse gasto público na lógica neocartalista. Tudo bem? O que acontece é justamente o contrário. Gasta-se, cria-se uma dívida, então isso daqui é gasto do governo, que cria uma dívida, o governo emite a moeda para pagar essa dívida, passa isso daqui na forma de renda na mão das pessoas, e depois ele vem aqui e cobra um imposto das pessoas, que pagarão com a moeda que receberam na forma de renda, e esse recurso volta daquele mesmo ente que fez todo o processo, o Estado, porque foi o Estado que gastou. Então, né, o pagamento de impostos não é para financiar o Estado. O pagamento de impostos é para fazer com que aquela moeda tenha, entre aspas, uma circulação, tá, social. O Estado acaba falando, olha, mantenham essa moeda na mão, porque será com ela que vocês pagarão os impostos a mim. Então, o governo primeiro gasta para colocar a moeda em circulação, tudo bem? E depois ele cobra impostos como uma forma de manter o uso, a validação social dessa moeda. Beleza? Vamos lá, tá? Todos os estados que não possuem uma forma de câmbio administrado têm plena liberdade de emissão de moeda. Assim, não há, tá? À exceção de 2 elementos, não há nenhuma restrição financeira à capacidade dos estados gastarem. Tudo bem? Então o Estado não encontra nenhuma forma de restrição financeira, a não ser, quando se tem toda a capacidade de produção do Estado ocupada, ou seja, a economia está em pleno emprego. Tá? Então, se toda a capacidade de oferta, toda a capacidade de produção daquela economia estiver ocupada, aí há uma restrição real, concreta, à capacidade de gasto estatal. Por outro lado, uma outra constrição não é econômica, tá? É uma constrição política, tudo bem? E aí,
essa constrição política, que é a segunda, eu disse que existiam duas exceções, uma a concreta, o pleno emprego, e duas, a política, que é fazer com que o Estado, por exemplo, persiga a austeridade fiscal na visão dos neocartalistas. Tudo bem? Então essas são as duas restrições. Uma, a capacidade de oferta, dois, uma capacidade política de fazer a política fiscal, em última instância, de uma forma diferente daquela que prevê o neocartalismo sem constrição financeira, isto é, se a gente coloca uma política de austeridade, isso está indo claramente de encontro, ou seja, está trombando. Ao encontro, vocês sabem, tá? É mão dada. De encontro é trombar, em confronto. Tudo bem? Então, quando se coloca uma política de austeridade, vai-se de encontro à lógica cartalista, tá? Então, esta é uma escolha da sociedade, é uma escolha política, uma restrição que se auto-coloca sobre a política fiscal pelo espaço político da sociedade. Tudo bem? E aí, os neocartalistas, o MMT, comentam que mesmo quando se usa um PEG cambial, e mesmo quando se escolhe, por exemplo, adotar uma outra moeda, como é o caso do Equador, que usa o dólar, mesmo assim o Estado está definindo em última instância qual é a moeda que será utilizada para pagamento de impostos, ele está exercendo a sua soberania monetária, mesmo que, em última instância, se ele abrir mão da moeda sua e adotar de outro país, ele está exercendo a soberania monetária de escolher uma outra moeda. Tudo bem? Isso é só para mostrar que o neocartalismo, como tem insistido aqui, esse carta dá conta do poder do Estado ser o grande definidor de todas as questões relativas à moeda dentro do seu território, em sua sociedade. Tudo bem? Vamos lá, para os neocartalistas, como eu já disse para vocês algumas vezes, a moeda surge de uma relação de dívida, então alguém faz um débito, o que se tornará necessariamente, porque nada na economia flutua, o crédito de alguém. Isso daqui é uma relação de dívida. Tudo bem? Alguma instituição pública, já falei com vocês isso também, é só para confirmar didaticamente, a repetição é bom para vocês gravarem, por isso que eu faço isso muito, É a mesma coisa a gente ficar fazendo exercício matemático lá várias vezes, fazendo exercício na academia, porque isso daí treina. Tudo bem? Então o cérebro precisa disso da mesma forma que a gente está fazendo exercícios matemáticos ali. Então alguma instituição pública com poder legitimado vai definir o que vai quitar essa relação aqui de débito-crédito, essa dívida. Tudo bem? Desse jeito, a gente acaba, em última instância, codificando todas as contas econômicas da sociedade. A moeda se torna a primeira das suas funções, a moeda se torna unidade de conta. E se ela se torna unidade de conta, quando a gente for quitar essa relação de dívida, a gente vai usar a moeda para liquidar, moeda liquidez, tudo bem? E ela se torna meio de troca. Então a moeda é uma criatura do Estado, não é uma criatura do mercado. O mercado só a utiliza também para reduzir os seus custos de escambo, de necessidade recíproca e mútua de trocas. Tudo bem? Coloque-se a moeda no meio que a gente facilita, a moeda se torna um grande centralizador, um grande equivalente geral de todas as trocas, mas ela antes foi criada pelo Estado, depois o mercado a adota, ela não é fruto do mercado. Tudo bem? Ainda, por que a gente tem a moeda, na história da moeda, na origem da moeda, a moeda estatal como sendo a forma mais amplamente aceita de dívida, A razão disso é porque o Estado tem um privilégio exorbitante, que é emitir a moeda pela qual ele vai quitar a dívida dele. Eu posso tentar emitir o Fábio Coin aqui para quitar as dívidas que eu tenho por aí. Quem é que vai aceitar isso daí, Até porque, em última instância, depois as pessoas vão ter que trocar o Fábio Coin por reais para fazer as outras transações e fazer uma transação que a gente está fazendo o tempo todo, em vários meios, pagar impostos. Portanto, o Estado tem o privilégio de definir a sua dívida, via gasto que ele faz, o certificado que vai quitar essa dívida e depois dizer, todo mundo tem dívida comigo usando essa moeda. Então isso é um privilégio exorbitante do Estado, por isso que a moeda dele é a mais amplamente aceita. E para que serve uma lei para os neocartalistas de curso legal? Meramente para não deixar ambiguidade sobre qual é a moeda. Então a lei que fala que o real é a moeda de curso legal e poder liberatório no Brasil, serve para ninguém usar outra moeda aqui dentro. Só para isso, segundo o neocartalismo. Tudo bem? Olha só,
Vamos agora já caminhar para o final da nossa conversa, em que a gente vai discutir algumas proposições de políticas neocartalistas. Tá? A primeira delas é para entender para que serve a política monetária. A gente só falou muito de gasto do governo, tá? Agora aqui a gente fala de política monetária. A política monetária basicamente é ela é acomodatícia aqui. Em que sentido? Tá? Toda vez que a gente tem uma tributação, isso daqui enxuga a base monetária. Toda vez que a base de moeda na economia, toda vez que há um gasto, tá? Isso daqui aumenta a moeda em circulação na economia, de acordo com os neocartalistas e também na realidade, tudo bem? Para que serve então a política monetária? A política monetária serve, de certa forma, para deixar essa relação aqui sem afetar muito intensamente a taxa de juros básica que o Banco Central coloca, tá? E o Banco Central estabelece a taxa de juros básica justamente para poder dar alguma remuneração para reservas, para dinheiro que de outra forma ficariam basicamente conduzindo a taxa de juros a zero. A taxa de juros no mundo neocartalista funciona como uma referência de preço, tá? Uma referência de preço que vai se estender para os preços que estão sendo trocados, marcados na sociedade, tudo bem? Então, para evitar que reservas fiquem ociosas e conduzam, por exemplo, a uma redução da taxa de juros que servem como referência de preço, o neocartalismo diz, olha, a política monetária vai entrar fazendo operações de mercado aberto, esse Open Market Operations aqui, e desse jeito ela tem uma postura acomodacionista, tá? Ela tem uma postura defensiva que serve meramente para fazer a manutenção da taxa de juros no patamar estabelecido. E de certa forma, como é o gasto do governo que coloca a moeda na economia, a política monetária ela é defensiva em relação a talvez um excesso de gasto do governo, tá? Vis-à-vis a tributação, vis-à-vis a retirada de dinheiro em circulação. Então, em primeira instância, o governo está fazendo essa relação aqui, tudo bem? Se isso daqui é feito, e é feito assim continuamente, tá? De uma maneira que faça com que exista sobra, entre aspas, tudo bem? Entra a política monetária para tirar essa sobra de reserva e para isso ela dá um juro, que é o juro básico, tá? Para quem ficou com essa sobra na mão, até em algum momento vir uma tributação e tirar essa sobra. Mas é muito difícil fazer com que a gente tenha tributação igual, tá, ao gasto a todo momento e nem é talvez requerido que nós tenhamos esse tipo de ação. Tá? Então a política monetária, no fundo, ela vai fazer a limpeza do que sobra de reserva livre no mercado. Tudo bem? Nesse sentido, ela é acomodacionista e também muita gente vai dizer que ela é defensiva. Tá? Vamos lá. Tá? Outra forma de a gente discutir política econômica neocartalista é responder a essa pergunta: como é que a moeda mantém o seu valor ao longo do tempo? A gente já viu lá no capítulo 17 da Teoria Geral de Keynes, tá? Tem a videoaula sobre isso, a gente já viu. A gente viu que Keynes vai colocar que para que a moeda mantenha o seu valor socialmente ao longo do tempo, ela precisa ter a sua quantidade ofertada controlada vis-à-vis a demanda pela moeda. Tá? Os neocartalistas vão falar coisa parecida, mas ao invés de a política monetária ser a grande responsável por essa forma de se manter a oferta de moeda escassa ou controlada vis-à-vis a demanda pela moeda, tá? A forma aqui é tributação sobre gasto. Então, qual que é a lógica? O gasto coloca a moeda em circulação. A tributação tira, tudo bem? E essa relação entre saída e entrada de recurso precisa ser super bem controlada, porque será ela que fará com que a moeda circule na dimensão, na quantidade, na medida, na oferta necessária para que as pessoas tenham moeda na mão e a utilizem em última instância, dando a ela legitimação e validade social. Tudo bem? Então, por exemplo, se essa relação de tributação sobre gasto, tá, for muito alta, tudo bem? Isso daqui vai significar, vamos botar alguma coisa próxima a 1, tá? Vai significar que é difícil encontrar moeda, porque o governo está colocando muito na forma de gasto, mas está tirando muito também, tudo bem? Então esses números aqui se equivalem muito próximo a 1, tá? Só para dar um exemplo, o que faz com que a moeda perca o seu valor social de uso. Por quê? Porque é muito difícil acessá-la.
Tá? Em última instância, isso daqui faz com que o governo tenha, via relação de tributação sobre gasto, uma capacidade de definir, em última instância, os gastos, os preços da economia. Por exemplo, tá? Se a gente percebe uma deflação, isso significa que o governo precisa, na relação de tributação com gasto, reduzir muito a tributação, justamente para que exista moeda circulando e essa sobra de moeda em geral faça com que as pessoas tenham capacidade, por exemplo, as famílias, de consumir, o que vai impactar os preços da economia. Tá? Há um certo exagero aqui de dizer que, não meu, mas tá, da Pavlina Tcherneva, que é quem é a base de referência de texto para a gente entender isso daqui, tá? Que eu uso. Então, ela dá para o Estado uma capacidade de controle muito grande dessa relação de G e T, algo que não é esperado na realidade, porque os impostos não mudam nessa velocidade, tudo bem? Mas, nessa lógica, toda vez que o Estado estiver regulando a relação, tá, de T com G da tributação com gasto, ele tem uma capacidade de impactar a economia como um todo. Então, quando a Pavlina Tcherneva, nessa autora, está dizendo que o Estado define o preço em última instância por meio dessa relação entre tributação e gasto, é porque o tamanho do Estado em relação ao produto é muito grande. Toda vez que o Estado tributa, ele retira a moeda de circulação. Toda vez que ele gasta, tá, ele exerce uma demanda. Então, de certa forma, isso daqui consegue impactar o tamanho, tá, do produto. Isso daqui vai dar origem a uma proposição muito conhecida, que a gente vai ver agora dos neocartalistas, o empregador de última instância. Tá? Mas aqui, especificamente, o que a Tcherneva está falando é, se a gente controla o produto, na verdade, se o produto está aí dado, tá? Se T faz parte da renda e G é um gasto, tudo bem? A gente tem uma capacidade de controlar via relação entre tributação e gasto quanto de renda, tá, vai circular, e essa renda está adquirindo o que em última instância? O produto feito. Tá? Então, por meio desse caminho, acredita-se que os preços da economia, o preço macroeconômico, pode ser bastante influenciado, se não controlado, tá, pela relação da política fiscal, tributação e gasto no mundo neocartalista. Tudo bem? Mais uma proposição de política, são várias na verdade, nós vamos resumir nessas três, e essa daqui é a última, que são as finanças funcionais, que elas são cara a um cara, então elas são prezadas, são propostas, tá, por um cara chamado Abba Lerner, de 1943, que a gente falou quando a gente conversou sobre política fiscal em Keynes. Tudo bem? Lá, olha aqui que eu escrevi ao contrário, então vem cá. Tem um limite de tela ali. Né? Quando a gente conversou sobre política fiscal em Keynes, nas políticas econômicas pós-keynesianas, a gente falou do Lerner. Tá? E o neocartalismo, o MMT, pega essa lógica fiscalista de Lerner, dá um conteúdo monetário, neocartalismo, para essa lógica fiscalista de Lerner, tá? E faz essa junção entre política fiscal e monetária, o que é bem interessante. Tá? É uma das novidades do MMT, dá um conteúdo monetário para o fiscalismo de Lerner. Lerner foi o fundador dessas finanças funcionais. Tá? E uma das proposições dessas finanças funcionais vai ser aquilo que o MMT e também Minsky chamam de o Estado como empregador de última instância. Qual que é a lógica? Tudo bem? Se há desemprego na economia, tá, isso significa que o setor privado, em parte, está acumulando. Tudo bem? Então, uma parte A fez um gasto que virou renda de uma parte B. Tudo bem? Tudo que essa parte B quer é que, vamos lá, uma parte A, tá, fez um gasto de investimento, tudo bem? Essa parte A gastou para investimento. Isso daqui vai virar renda do povo B, tá? Essa parte A, quando fez o investimento, gerou um produto. E tudo que essa parte A quer é que a parte B gaste a renda, tá, para comprar esse produto, tudo bem? Mas se a parte B poupou, isso significa que a parte A não vendeu. E se essa parte A não vendeu, tá, se eles são os empresários, eles não vão produzir mais amanhã. A gente vai gerar um desemprego. Então, tá, em última instância, se há desemprego na economia,
significa que o gasto geral, agregado, tá? A demanda, o dispêndio agregado da sociedade está aquém do que deveria ser. E tem gente querendo acumular riqueza financeira, tudo bem? Porque quando acumula riqueza financeira significa o não consumo de um produto que existe. Porque se recebeu renda, existe alguma produção. Renda não cai do céu, renda vem de produção, tá? Então, se tem alguma parte que está acumulando, significa que a sociedade, o seu setor privado, quer acumular riqueza. Quem é que vai oferecer riqueza? O governo. Como? Via gasto público, via déficit público. Assim, ele vai empregar alguém, ele vai movimentar a economia. Tá? E, ao mesmo tempo, a pessoa que está poupando, vai lá, continuar poupando, mas essa poupança dela não vai gerar essa rotina de desemprego aqui, porque a poupança que ela faz vai ser ocupada pelo gasto deficitário, tá, do governo. Tudo bem? Essa é a lógica. Tudo bem? E aí, o que o governo deve sempre prestar atenção? Ele deve sempre evitar a inflação, isso é muito caro para os neocartalistas, eles atuam, tá, o tempo todo nas falas dizendo a restrição de oferta é concreta, ela existe, ela não pode ser desqualificada, esquecida, negligenciada, porque ela gera inflação. Inflação não se deve gerar, logo deve-se lutar o máximo para se manter o valor da moeda. E outra coisa que também deve se fazer, tá, é conseguir o N máximo, conseguir o pleno emprego, tudo bem? E para isso, o que é necessário? É necessário aquilo que eu acabei de falar, que o governo vá incorrer em déficit, não tem problema nenhum, e que esse déficit seja do tamanho daquilo que a sociedade tem de poupança em geral, tudo bem? Se a gente tiver um pleno emprego, se a gente não tiver um pleno emprego, vai ser aquilo que a sociedade, mais do que a poupança, tá, tem de capacidade de oferta não utilizada, tudo bem? Tem de desemprego. Então, o que o MMT está falando, tá? Ele está dizendo basicamente o seguinte: existe um espaço de produto na sociedade que toda vez que a gente tem desemprego, que não é ocupado agora e no seu processo de investimento para ampliação desse espaço de produção. Tá? Existem fatores ociosos. Como é que a gente ocupa? Se as pessoas estão poupando, elas estão gerando, como a gente viu antes, desemprego. Então, o Estado vai ter que vir e fazer o avesso da poupança. O que o Estado faz? Demanda. E como é que ele vai conseguir demandar, tá, de uma forma tal que estimule a economia? Vai ser via déficit. Tá? E como é que ele vai financiar esse déficit público? Duas opções. Ele pode lançar dívida pegando a poupança, tá, de quem tem, ou ele pode também emitir moeda. Tá? Não tem problema o Estado emitir moeda nessa perspectiva, porque ele vai ocupar, tá, os fatores de produção que estão desocupados até o limite do pleno emprego. Tudo bem? São as duas restrições, são as duas preocupações. A inflação, o limite do pleno emprego, se a gente já está considerando que a restrição política, teoricamente, está fora aqui. Tudo bem? Então, essa é a lógica de o Estado ocupar o espaço, tá, que ninguém está ocupando, de produção, e justamente por ninguém ocupar, há desemprego na sociedade, há fatores que estão ociosos na sociedade que poderiam de outra forma estar sendo ocupados. Se for via dívida, o Estado pega a poupança de alguém e faz o gasto que esse alguém não quis fazer porque poupou. Se for emissão de moeda, o Estado automaticamente já faz esse gasto. Tudo bem? Aí a decisão da melhor administração da política econômica, lá na mente dos policymakers neocartalistas, é que vai decidir qual hora entrar qual. Tudo bem? Bem, aqui, só para dar um exemplo de como isso poderia ser feito, entra o que eu comentei, tá, do empregador de última instância. Qual é uma das formas pela qual esse G maior que T, esse espaço de demanda, tá, sobre a tributação, para fazer com que a gente ocupe, tá, uma demanda, para fazer com que a gente ocupe via demanda um espaço de oferta existente, uma das formas de a gente fazer esse gasto é nessa política de empregador de última instância. Tá? A gente conversou sobre isso. Os neocartalistas propõem essa política de empregador de última instância, tanto quanto Minsky, que não era neocartalista, mas orientou Ray, que é um expoente do neocartalismo, tá? Do MMT, talvez seja uma das 3 ou 4 figuras mais importantes do MMT.
eles desenvolveram essa lógica aqui do empregador de última instância. O que é isso? O Estado vai gastar para contratar, pagando o Estado um salário fixo a todo trabalhador que procurou emprego e não conseguiu encontrá-lo. Tudo bem? Dessa forma, esse salário se torna um preço fixo na economia, tá? E acaba se tornando, como é o juro, aquilo que a gente chama de benchmark, ou seja, essa palavra é junta, tá? Forma um benchmark, tá aqui, ó, tá? Que é uma referência de preço para a economia como um todo. Os salários rígidos formam uma referência de preço para a economia como um todo. Por isso que quando a gente anuncia, por exemplo, qual vai ser o salário mínimo de um ano para o outro, isso é notícia nacional, tudo bem? E é uma referência de preço porque é o custo de produção básico das coisas em geral, o salário, tudo bem? Então, uma das formas de a gente exercer esse gasto público para ocupar um espaço de oferta existente e ocioso é via o empregador de última instância, que vai ser a forma de exercício do Estado fazendo o gasto público, tá, para empregar pessoas que buscaram trabalho e não conseguiram. Então essas pessoas vão fazer trabalhos definidos, tá? Elas vão fazer sei lá, não vou ficar citando trabalho aqui, mas várias espécies de trabalho que o setor público tem capacidade de contratar, e aqui é justamente uma contratação para fazer uma dinâmica na economia, tudo bem? Qualquer semelhança nesse setembro de 2020, tá, com o auxílio emergencial, embora o auxílio emergencial não tenha contrapartida como trabalho, mas na dinamização da economia, fazendo com que o Brasil se recupere muito mais rápido do que aquilo que se esperava da crise econômica da pandemia do coronavírus, qualquer coincidência do que a gente está falando com o que está acontecendo aqui não é, tá, só acaso. Qualquer semelhança é muito mais do que coincidência, no fundo, é uma lógica de como a economia se dinamiza no curto prazo. Tudo bem? Então, o MMT tem isso como política, uma política perene, tá? E isso ainda traz uma estabilização automática para o ciclo econômico. Por quê? Porque num momento de recessão, o empregador de última instância evita, tá, que a gente tenha uma deflação generalizada de ativos na economia, porque tem uma renda vindo do gasto público, isso daqui é uma renda para quem a recebe, que vai ser esse empregador de última instância, que com essa renda, tudo bem, essa pessoa tem capacidade de consumir, o que faz com que a economia mantenha algum nível de dinâmica. Tudo bem? Então eu botei uma variação positiva aqui para dizer que o produto tende a ter alguma dinâmica em função da existência do empregador de última instância. No momento de boom, tá, o que a gente vai ter? A gente vai ter que antes quem era o empregado na política de empregador de última instância, no momento de boom, essa pessoa se torna um empregado do setor privado para produzir alguma coisa. Se está produzindo alguma coisa, está ampliando a capacidade de produção do país, e quando está ampliando a capacidade de produção do país, está gerando bens e serviços, e essa geração de bens e serviços vai fazer com que, tá, a gente arrefeça eventuais pressões inflacionárias, e nesse instante, como deixa-se de ter, tá, um empregado de última instância do governo, o próprio gasto do governo, tá, pode ser reduzido. Por quê? Porque claramente no momento de boom, o gasto do setor privado se amplia, e aquele espaço de poupança que precisava ser ocupado acaba sendo ocupado pelo próprio gasto do setor privado. Então a política de empregador de última instância acaba ajudando, tá, tanto no momento de boom a evitar um comportamento inflacionário, quanto no momento de queda, tá, a evitar uma deflação muito grande dos ativos. E não nos esqueçamos, né, tanto a questão do emprego máximo quanto a questão de variação positiva de preço, ou seja, inflação, são princípios norteadores que o MMT coloca como sendo limítrofes, ou seja, a gente precisa chegar no pleno emprego, mas a gente jamais pode pressionar a demanda contra a oferta concreta que esse país consegue ter, tá? Então a gente não pode cuidar de inflação, não pode descuidar da inflação. Isso são princípios, tá, norteadores da lógica do MMT. Bem, MMT, como eu disse, ganhou muito espaço nos últimos anos no debate econômico, brasileiro muito, americano muito, não é isento de controvérsia. Eu tenho as minhas críticas ao MMT, mas essa é a apresentação, tá? E como eu disse com vocês no começo, há muito, se vocês quiserem, aqui no Brasil, para poder se aprofundar, porque aqui foi uma apresentação muito rápida, que é o que cabe para uma aula, uma videoaula.
Tudo bem? Então, espero que tenha sido compreensível, espero que tenham compreendido a lógica, tá? Espero que tenham pego o que é a lógica cartalista da moeda, e desse jeito a gente conclui essa parte das teorias monetárias pós-keynesianas. Existem outras, mas elas não são tão grandes, não são tão relevantes na literatura pós-keynesiana, tá? Ou até na discussão da própria ciência econômica, como o MMT, o horizontalismo e o estruturalismo. É isso, um grande abraço.